A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, dou-vos as mais calorosas boas-vindas ao programa Raio-X da Bíblia desta semana e desejo-vos uma ótima escuta. Vamos começar, como de costume, com uma oração e tomamos do livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 1 a 5. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus dos nossos pais e Senhor de misericórdia, que tudo criastes pela vossa palavra, que formastes o homem pela vossa sabedoria, a fim de que dominasse sobre todas as criaturas que chamastes à existência, governasse o mundo com santidade e justiça, e exercesse o julgamento com retidão de espírito. Dai-me a sabedoria que se senta junto do vosso trono, e não me excluais do número dos vossos filhos. Pois eu sou o vosso servo e filho da vossa serva, homem débil e de vida breve, incapaz de compreender a justiça e as leis. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema hoje é imagens e ídolos. Imagens e ídolos. Gostaria de começar com um texto bíblico, que eu chamo texto bíblico motivador, porque motiva-nos a entrar neste tema. E é a primeira carta de Pedro 3,15. Diz o seguinte: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Alguns irmãos das igrejas protestantes e seitas criticam os católicos de venerarem as imagens de Jesus, imagens de Deus Pai, representações do Espírito Santo, que os católicos veneram as imagens dos santos, dos anjos, e até dizem que os católicos praticam a idolatria, isto é, são adoradores de ídolos. Já que este tema tem provocado muita confusão no seio dos católicos, até que alguns abandonam a Igreja Católica e juntam-se às igrejas protestantes e às seitas, convém, a meu ver, esclarecermos a questão das imagens e dos ídolos a partir de alguns textos do Antigo Testamento, para que os católicos sejamos capazes de dar razão da nossa fé. A pergunta principal que vamos tentar responder hoje é pecado ter imagens nas igrejas, em casa, no carro, no gabinete, nos santuários, no cemitério? É pecado? Será que é uma ofensa a Deus? É uma grave violação do primeiro mandamento da lei de Deus, que fala de adorar a Deus? Vamos olhar para alguns textos bíblicos que geralmente são citados para desencorajar e confundir aqueles que usam imagens. Vamos oferecer uma breve interpretação de cada um dos textos para que ninguém se deixe, oxalá, ninguém se deixe enganar. O primeiro texto base é Êxodo 20, versículo 1 a 5a. Este é bom que todos o conheçam, não é? Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1 a 5, a primeira parte do versículo 5a. Diz o seguinte: então Deus pronunciou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti
escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Então, este é o texto de Êxodo 20, 1 a 5a. Esta é a proibição de Deus no livro do Êxodo. Uma leitura superficial deste texto sugere que Deus proíbe todo tipo de imagem. Mas afinal, por que Deus neste texto proíbe ter imagens? A resposta encontra-se no versículo 3, que diz o seguinte: não terás outros deuses diante da minha face. Então, Deus proíbe imagens para que o povo de Israel não adore outros deuses. Deste modo, Deus reafirma que não existe outro Deus além dele. Consequentemente, todos os israelitas deviam adorar o mesmo e único Deus. Notemos bem que a proibição de fazer imagem refere-se às imagens que visam substituir a Deus. Só aquelas imagens que eram usadas em lugar de Deus. Outro texto que vale a pena analisarmos, embora muito brevemente, é Êxodo 32, 7 a 8. Êxodo 32, 7 a 8. Assim diz o texto: o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Agora, neste texto, Deus está muito aborrecido contra o povo de Israel, porque eles fizeram para si um bezerro de metal fundido e começaram a adorá-lo, gritando para ele, gritando para este bezerro: tu és o nosso Deus que nos tiraste do Egito. Agora, para entender este texto, é preciso olhar para as últimas palavras do versículo 8, que dizem: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Eis aqui o porquê Deus se irrita. Não é pelo simples fato dos israelitas fazerem um bezerro, mas sim por eles o considerarem este bezerro o seu Deus. Podemos afirmar que o pecado dos israelitas aqui não reside no simples fato de terem uma escultura, de um bezerro, mas sim no fato deles o adorarem, até dizerem que o bezerro, por eles fabricado, é o Deus que os libertou da escravidão do Egito. Fica claro, assim, que a partir deste texto, que o pecado não é ter uma imagem, mas sim adorá-la, negando a existência do Deus verdadeiro. O terceiro texto, que também é muito importante, é o Deuteronômio 7, Deuteronômio capítulo 7, mas podemos ficar só com alguns versículos. Só com o versículo 1, versículo 5, versículo 25 e versículo 26. Então, versículos 1, 5, 25, 26, do capítulo 7 do livro do Deuteronômio. Assim diz o texto: quando o Senhor vosso Deus vos tiver introduzido na terra que ireis possuir e tiver despojado em vosso favor muitas nações, os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que vós, eis como procedereis a seu respeito.
Destruireis os seus altares, quebrareis as suas estelas, cortareis suas acerais de madeira e queimareis suas imagens de escultura. Queimareis as imagens esculpidas dos seus deuses, mas não cobiçareis a prata nem o ouro de que são revestidas, nem delas tomareis nada, para que isso não vos seja um laço, pois são uma abominação para o Senhor. Não introduzireis em vossa casa coisa alguma abominável, porque seríeis como ela, votado ao interdito. Considerai-a como imunda e abominável, porque é votada ao interdito. Agora, este texto apresenta qual seria o comportamento do povo de Israel perante os deuses dos povos que habitavam na terra prometida. Deus ordena a Israel que destrua os ídolos esculpidos desses povos e sem cobiçar o ouro de que eram revestidos esses ídolos. Assim, Deus manda queimar imagens que eram adoradas pelos povos pagãos. O povo de Israel não devia preservar essas imagens dos povos pagãos, porque isso seria uma ofensa ao Deus verdadeiro, seria um insulto para Deus. Esclarecer aqui que Deus proíbe que os israelitas se apoderem das imagens dos povos pagãos simplesmente porque estas imagens eram tidas por deuses. De fato, estes 7 povos, não é, que o texto menciona, estes 7 povos, os heteus, gergeseus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus, habitavam a terra prometida, não é? Antes da ocupação dos israelitas. Estes povos tinham muitas imagens, mas Deus ordena queimar só aquelas que eram adoradas como se fossem deuses, deixando as outras que não eram adoradas. Daí que a proibição de ter imagens aplica-se só àquelas imagens que são tidas por deuses, usurpando o lugar do Deus verdadeiro. Podemos fazer uma breve pausa e voltamos dentro de instantes para continuarmos com este tema das imagens e ídolos. Bem-vindos à segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje. Estamos a tratar o tema das imagens e ídolos, visando fortalecer e esclarecer a fé dos católicos para que sejam capazes de dar razão à sua fé. Os textos que vimos na primeira parte, tomados ao pé da letra, parecem proibir todo tipo de imagens. Mas depois de uma interpretação mais atenta, não é? Depois de uma interpretação mais atenta ao texto e ao seu contexto, constatamos que Deus não proíbe todo tipo de imagens. Deus proíbe só aquelas imagens que são tidas por deuses. Agora, nesta segunda parte, vamos olhar para outros textos que sugerem que Deus permite ter imagens.
Estamos a dizer que na própria Bíblia temos textos em que Deus ordena fazer imagens. Vejamos alguns exemplos. Êxodo 25. E tomaremos só 3 versículos. O versículo 18, versículo 20 e o versículo 22. É um texto em que Deus ordena a construção de um santuário para que ele habitasse no meio do seu povo. Assim diz Deus a Moisés, versículo 18: farás 2 querubins de ouro. Versículo 20: terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Versículo 22: ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Então, neste texto, Deus está a falar a Moisés sobre os acabamentos do santuário. Ele ordena que, feita a construção do santuário, sejam colocadas 2 imagens dos querubins. Agora, o que são querubins? Querubins são anjos, né? Então, 2 imagens de anjos. Além disso, Deus diz que descerá para dirigir uma palavra solene a Moisés a partir do meio dessas 2 imagens que seriam colocadas no santuário. Mas este texto pode provocar, acho eu, confusão e dúvida, porque se no capítulo 20 Deus diz que não se façam imagens, agora no capítulo 25 ele ordena que se construa um santuário para ele habitar e que nele se coloquem 2 imagens de anjos, que ele chama de querubins, 2 imagens de anjos grandes. Então isto pode provocar confusão. O que está a acontecer? No capítulo 20 parece que Deus proíbe ter imagens. No capítulo 25 ele ordena que se coloquem 2 imagens no santuário e que ele viria a falar solenemente a partir do meio entre as 2 imagens. Recordar o que dissemos, não é? Já dissemos quando comentamos os textos na primeira parte desse estudo bíblico, que a proibição de imagens aplica só àquelas imagens que eram tidas por deuses, aquelas imagens que eram adoradas como se fossem deuses. Daí que não gera confusão nenhuma o fato de Deus ordenar a Moisés que se faça imagem de anjos para colocá-los no santuário. Este texto ensina que é possível ter imagens no santuário de Deus sem estar a praticar idolatria, desde que as imagens não estejam a ser adoradas em lugar de Deus. Outro texto que também é importante, onde Deus ordena a construção de uma imagem, ou a fabricação de uma imagem, é o texto de Números 21, versículo 8 e versículo 9. Vamos tomar só os 2 versículos. Capítulo 21 do livro de Números, versículos 8 e versículo 9. O Senhor disse a Moisés, assim diz o texto: faz para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, vivia. No deserto, os israelitas eram mordidos por serpentes muito venenosas. Deus, em vez de lhes dizer que se ajoelhem e façam uma oração com fé, ele manda Moisés fazer uma serpente e colocá-la num poste, e que os que fossem mordidos deviam aproximar, fixar os olhos
na serpente e não morriam do veneno. Mas aqueles que, após serem mordidos, não olhavam para a serpente, morriam. Então, será que Deus permitiu idolatria no deserto? Será que os israelitas adoravam aquela serpente de bronze? Mais uma vez, devemos evitar uma interpretação ao pé da letra. Não se trata de idolatria, não, porque os israelitas olhavam para a serpente, mas quem curava era Deus, não era a serpente. Este texto ensina-nos, portanto, que é possível olhar para uma imagem com fé em Deus, não com fé na imagem. E Deus pode curar o crente, segundo este texto. E isto não pode ser considerado idolatria, não é adoração de ídolos. Deus, sim, pode servir-se de objetos como um veículo da sua força sanadora. Outro texto que merece a nossa atenção é o primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 23, depois capítulo 7, versículo 29, e depois capítulo 9, versículo 1 a 3. São textos que narram a existência de imagens no templo de Jerusalém e que Deus consagra o templo com as imagens colocadas dentro do templo. Então, primeiro Reis 6:23 diz: fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. 7:29. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. 9:1 a 3 diz o seguinte: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo o que desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe pela segunda vez, como tinha aparecido em Gabaon. O Senhor disse-lhe: ouvi a tua oração e a súplica que me dirigiste. Consagrei esta casa que me construíste, a fim de nela fixar o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão perpetuamente. Deus, neste texto, ordena ao rei Salomão colocar no templo 2 imagens de anjos e com elas também colocar imagens de leões e bois. Imagens ou esculturas. Depois disso, Deus consagra o templo com aquelas imagens e aquelas esculturas dos anjos, dos leões e bois dentro do templo. A pergunta é: será que Deus consagra um templo idolátrico, um templo para culto aos ídolos? Não. Deus consagra o templo como lugar da sua morada, mas as imagens dos anjos, ou aquelas esculturas dos leões e bois, neste caso, as imagens dos anjos, simbolizavam a presença do exército celeste naquele lugar, naquele templo de Salomão. Enquanto que aquelas esculturas dos leões representavam a força divina, e os bois representavam os sacrifícios de perdão de pecados que ali se ofereceriam. Assim, podemos dizer que desde os inícios Deus aceitou que no templo houvesse imagens ou esculturas que representassem um aspecto importante da sua identidade ou um aspecto importante da história do seu povo, Israel. Daí que não é pecado
o católico ter imagens representativas de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ou dos anjos, ou dos santos. De fato, a adoração não é dirigida às imagens, mas a Ele como único Deus verdadeiro. Em síntese, os textos em que Deus proíbe imagens não devem ser tomados literalmente. Uma leitura atenta sugere que Deus não proíbe ter imagens. O que Ele proíbe é adorá-las como se as imagens fossem o próprio Deus. Para terminar, afinal, qual é a diferença entre ídolo e imagem? O Salmo 135, 15 a 18, não é, dá uma breve definição do ídolo, quando afirma que os ídolos dos pagãos não passam de prata e ouro, são obras das mãos do homem, têm boca e não podem falar, têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não podem ouvir. Não há respiração em sua boca. Assemelham-se a eles todos os que os fizeram e todos os que neles confiam. Assim, para nós, não é? Vendo esta definição de ídolo que encontramos no Salmo 135, 15 a 18, para nós, ídolo, em poucas palavras, é um falso Deus. Ídolo não é toda imagem, não é qualquer imagem, não pode ser chamada ídolo. Ídolo é um falso Deus, feito pelas mãos do homem e adorado como se fosse Deus. Agora, imagem o que é? Imagem é um retrato, digamos, orientativo. Um retrato de Deus Pai, um retrato do Espírito Santo, que nos orienta. Agora, por que orientativo? Porque ninguém jamais viu o Criador, ninguém jamais viu o Espírito Santo. Então, as imagens que temos, os retratos, os desenhos que temos são orientativos também na nossa igreja, porque ninguém viu, ninguém sabe como é Deus Pai, ninguém sabe como é o Espírito Santo. Né? Também a imagem de Jesus Cristo é um retrato orientativo, porque naquele tempo não existiam máquinas fotográficas para tirar fotos e conservar fotografias de Jesus Cristo, fotografias de Paulo, fotografias de São Pedro, fotografias da Virgem Maria. São imagens, não é? Sagradas, mas são orientativas. Nós, de fato, não as adoramos, veneramos-las, expressamos nossa admiração e respeito por causa das pessoas santas que essas imagens representam. Então, ter imagens não é pecado, desde que elas não ocupem o lugar de Deus na nossa vida de fé. As imagens que representam a Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Virgem Maria, os anjos, os santos, os mártires, podem ser usadas, porque são uma representação de algum aspecto de Deus, ou algum aspecto do santo, ou um aspecto do mártir, mas não são deuses. Daí que não há idolatria pelo simples fato de ter imagens na igreja, ou ter imagens no carro, no quarto, na sala, no gabinete, na pasta, no bolso, na mala, etc. Não é idolatria isso. O importante é manter a fé em Deus único e verdadeiro e evitar comportamentos que podem fazer pensar que estamos a usar as imagens como objetos mágicos ou supersticiosos, como do curandeiro, não é? O poder pertence a Deus, não é? A salvação vem de Deus. Os objetos sagrados que temos podem ser veículos da sua bênção, como aconteceu no episódio da serpente do deserto que lemos. Mas, de todas as maneiras, o poder e a salvação pertencem a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo no Espírito Santo. Gostaria de terminar com o mesmo texto bíblico que motivou este nosso estudo bíblico de hoje, aquele texto da primeira carta de Pedro. Irmãos, estáis sempre prontos a responder para
vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Para tal, é fundamental que todo cristão católico tenha uma Bíblia, para poder ler a Bíblia todos os dias. Além disso, deve participar em estudos bíblicos e grupos de oração onde se lê e se partilha a palavra de Deus. Finalmente, todo católico deve procurar entender a sua fé, não limitar-se a fazer as coisas sem entender o seu significado. Pode perguntar aos padres da sua igreja ou procurar na internet, nas páginas católicas da internet. Aí também tem explicações das verdades e tradições e costumes da Igreja Católica. Como dizem por aí, que católico ignorante, futuro protestante. Católico ignorante, futuro protestante. Pois bem, pela atenção dispensada, muitíssimo obrigado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário componiano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.